lá, começando mais um Radar ao vivo aqui pela TVE, sendo transmitido pelo sinal digital e também pelo site tve.com.br, recebendo hoje a banda Estéria, que vai fazer um som ao vivo pra gente aqui no estúdio. E também no programa de hoje vamos poder rever uma matéria que a Patrícia Salvadori fez sobre uma oficina de desprincesamento. Ainda vamos trazer informações sobre o financiamento coletivo, que tem o objetivo de contar a história do movimento Riot Grrrl aqui no Brasil. Ficou curioso? Daqui a pouquinho tu vai ficar sabendo então como é que tu faz para contribuir com esse projeto, porque agora temos o som ao vivo com as meninas da Estéria. Pai dele.
Daí, essas são as meninas da banda Estéria, que vão ficar fazendo a nossa trilha sonora no programa de hoje. E no próximo final de semana, ali no Vila Flores, vai estar acontecendo uma oficina de desprincesamento. Um tempinho atrás, a Patrícia Salvadori esteve conversando com a Lisandra Rocha, que foi quem trouxe essa ideia para cá. E agora a gente vai rever a matéria. Depois eu quero saber das meninas aqui da Estéria se elas já passaram por esse processo de desprincesamento. Roda aí. A escola de desprincesamento, ela veio posicionada naquela contramão da escola de princesas. Nasceu aí, né? Como é que é? Me conta um pouco. Tudo começou, na verdade, através do meu artigo de conclusão da minha pós, que foi focado nos contos de fadas. E casualmente, nesse mesmo período, começou muita repercussão da escola de desprincesamento do Chile, que, na verdade, nem veio contra de princesas, porque lá não tem, né? Eu fui contatar o pessoal e tudo, e eles super à disposição, assim, justamente querendo replicar, né, esse projeto. E aí, claro que dentro desse contexto da escola de princesas aqui no Brasil, né, que deu muita mídia, principalmente depois, né, de abertura de um monte de filial aí que está se espalhando cada vez mais, que assim, se a gente for pensar, é como se a gente estivesse retrocedendo, na verdade. Que temas são abordados, que valores e o que é que tu percebeu ali na prática? Bom, a gente faz um leque bem amplo, assim, né, para poder desmistificar muita coisa. Assim, a gente começa fazendo uma construção com elas do que é ser menina hoje, né? Como que elas se percebem, como que é vista a menina na sociedade e como deveria ser isso, né? E aí a gente começa a traçar um comparativo com as princesas. E depois desse primeiro momento, então, a gente começa a desconstruir algumas coisas. Então, a gente trabalha aí com estereótipos de gêneros, né? Principalmente ligado nas brincadeiras, né? Por que menina não pode andar de skate, né? Por que a menina tem que brincar de boneca, tem que brincar de casinha? Por que tem essa separação do rosa, do azul, né? Começa por essa reflexão. Depois a gente vai trabalhar com diversas outras questões na sequência. Então, a gente vai aí falar sobre a questão do estereótipo da beleza, que é muito forte, está muito enraizado nas meninas. A gente vai falar do mito do amor romântico, que é outra coisa que também está muito enraizada e que é um dos fatores principais assim, na nossa construção da identidade feminina. O primeiro encontro é feito com os pais dessas meninas, né? Exatamente. Isso foi um formato que a gente adotou aqui da escola, que é justamente para que os pais estejam envolvidos nesse processo, né? Porque assim, a gente vai trabalhar questões que são muito delicadas e às vezes estão muito enraizadas, né? Já nessas meninas. Então a gente precisa que os pais estejam cientes do que vai acontecer. E o que é engraçado é que assim, de todos os encontros com os pais, surgiu a demanda deles mesmos de pedir quando vai ser para os pais, né? Então, de uma coisa mais aprofundada para eles, no sentido de como que eu vou educar a minha menina, né, dentro da casa, dentro da família, para que eu não fique replicando, né, questões de machismo, que a gente sabe que estão comumente na nossa sociedade, né? E aí uma coisa que é muito importante, que a gente da Escola de Desprincesamento aqui fez uma adaptação, vista lá do Chile, que lá eles trabalham com a autodefesa no sentido de artes marciais. E aqui a gente faz um pouquinho diferente. A gente trabalha na autodefesa no sentido de prevenção. Então a gente discute com elas consentimento, que elas têm que aprender a dizer não, né? Elas identificarem a questão de violência, porque os números estão cada vez maiores, né? A gente olha a violência contra a mulher, ela tem crescido absurdamente. Então, a gente no ano de 2017, ao invés de a gente diminuir o número de casos, aumenta o número de casos. Então, a ideia justamente é essa, não é dizer para as meninas que elas não podem ser princesas, que na verdade é o que parece o termo, né? Porque a gente fala desprincesamento e dentro da nossa língua portuguesa esse des acaba remetendo a esse sentido de negação, né? De contrariedade. Mas na verdade não é. O intuito é justamente fazer com que as meninas percebam que elas têm 1000 possibilidades de ser. Que elas não precisam ser só princesas, que elas podem ser engenheiras, elas podem ser piloto, elas podem ser inúmeras outras coisas, né? Entender e desmistificar, então, um monte desses conceitos que vêm sendo construídos socialmente, né? Então, o intuito geral é esse, que elas possam se empoderar
para que elas se tornem meninas mais livres e com um futuro muito mais cheio de possibilidades, né? Tropeço, se tu não sai do caminho, eu tropeço. Se tu não sai do caminho, eu tropeço. Se tu não sai do caminho, eu tropeço. Se tu não sai do caminho, se tu não sai do caminho, se tu não sai do caminho, eu tropeço. Não sai do caminho, eu tropeço. Eu tropeço. Tá aí, essa é a Banda Estéreo tocando ao vivo pra gente. Gurias, quero saber de vocês rapidinho aqui, antes da gente ir pro intervalo. Vocês passaram pelo processo de desprincesamento já? Já deixaram de ser princesas? Acho que nunca me senti assim, uma princesa, tipo, estereótipo de princesa, então acho que tranquilo. Eu ainda tô me desprincesamento. Que bom. Eu também nunca tive esse processo, veio ao natural, fiz tanta coisa que nunca foi considerada de princesa, andei de skate, sempre toquei, então sei lá. Mas seria bom de cancelar Legal. Legal, seria bom, né? Mas que bom que tem esse processo agora, que as meninas estão passando por esse processo. Enfim, meninas, quem quiser ser princesa também, não tem problema nenhum também, né? É isso aí, seja o que você quiser. Então, essa é a Banda Estéreo, as gurias vão ficar com a gente. Elas tocam amanhã lá no Bar Oculto, também com a banda que a gente vai poder conferir um pouquinho agora, antes do intervalo, a Banda Celeste. Tocam amanhã lá no Oculto. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai do caminho. Vai mudar. Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, vamos sentar. É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei que profissão seguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. No Metrópolis,
Um compilado do que há de melhor na cultura. Literatura, artes visuais, música, dança, teatro, comportamento. Você... Radar de volta com uma dica para quem está a fim de contribuir para histórias, para que mais histórias da cena musical brasileira sejam registradas. Está rolando um financiamento coletivo sobre um documentário que vai contar o movimento Riot Girl aqui no Brasil. Roda aí. Riot Girl foi um movimento que surgiu no início dos anos 90 nos Estados Unidos, misturando hardcore, punk rock e feminismo. Reivindicando que garotas sabem tocar guitarra, baixo e bateria tão bem quanto homens, o Riot Girl teve como expoentes bandas como Bikini Kill e Brat Mobile. No país, o movimento chegou ainda nos anos 90 e revelou nomes como Dominatrix e TPM. Quase 3 décadas depois, a história dessa cena brazuca vai ganhar um registro audiovisual. O documentário Faça Você Mesma vai contar a história do movimento e mostrar o legado deixado para a música atual através do depoimento de personagens da época. Eu achava que a gente estava fazendo uma revolução, né? E tava. Segundo a produtora Patrícia Saltara e a diretora Letícia Marques, a ideia de produzir o documentário veio depois de perceberem que a participação das mulheres na cena musical dos anos 90 vem sendo pouco valorizada no audiovisual. Faça Você Mesma será lançado em dezembro do próximo ano, mas já dá para conferir o trailer na rede. Também é possível dar uma força no financiamento coletivo que está no ar e vai ajudar nos custos do filme. É só acessar o site do Catarse. E essa foi a dica do Radar de hoje. Para quem quiser contribuir, tá lá no Catarse, catarse.me, com esse documentário que vai contar um pouco da história do movimento Riot Girl aqui no Brasil. E eu quero saber das meninas aqui que se conheceram. A gente viu algumas cenas ali do Girls Rock Camp, que aconteceu aqui em Porto Alegre. Enfim, acontece no mundo todo, né? E vocês se conheceram em março desse ano num movimento desses, né? No encontro na verdade, desses, né? O Girls Rock Camp foi em janeiro, né? E nós 3 nos conhecemos lá, cada uma foi instrutora do seu próprio instrumento, que está tocando hoje aqui. Então a gente resolveu formar a banda, né? A gente formou a banda em março. Foi isso que aconteceu. A gente estreou no Vênus em Fúria, dia 18 de junho agora, que é o festival que arrecada fundos para o Girls Rock Camp Porto Alegre, que é bem massa. Aí é isso, a gente está tocando há pouquíssimo tempo, mas está super rolando, a gente está tri feliz. Sim, como foi a experiência de vocês sendo tutoras lá, Gabriela? Como é que foi ser tutora lá no Girls Rock Camp? Foi uma experiência legal? Foi muito legal, assim, porque também quando eu me botei no lugar das gurias novinhas, assim, quando eu quis começar a tocar, eu não tive, assim, essa coisa de ter uma mulher, uma professora. Claro, tem a Biba, né, que eu na época nem sabia, eu não conhecia. E eu fui aprendendo sozinha e tal. E o Girls Rock Camp é um atalho, assim, é uma coisa que tu vê outras mulheres tocando, outras mulheres te ensinando e te levando a começar a fazer isso. Então, assim, acho que agora, com esse movimento, assim, de um monte de mulher tocando, mulher ensinando, a coisa flui melhor, assim, para as meninas que querem. E a gente, tipo, fica muito encantado de ver como as gurias novinhas, assim, quando começam bem novinhas, elas já deslancham super rápido. Não, e eu acho que apesar de também reunir as crianças e as menores, né, também reúne as meninas que estão no movimento e que tocam também, que de um certo modo acabam se engajando também, não é, Carol? Com certeza, era engraçado, assim, porque o dia a dia lá a gente sempre falava de fazer um som e surgiram muitas bandas, fruto dessa reunião, né, dessa nossa experiência que foi muito bacana. E é muito gratificante, né? Eu, por exemplo, toco há bastante tempo, mas eu nunca estudei música, não me considero uma música profissional. Então, tu ter a oportunidade de partilhar esse teu conhecimento e tal, encorajando outras meninas a tocarem, é demais.
E depois ali a gente teve a estreia delas, elas tocaram no Ocidente, elas ficavam com aquele brilho no olhar que, nossa, é demais, assim. Quanto mais mulher tocando, melhor vai ser, sabe? Eu acho que tem que tocar e continuar fazendo bandas e que o movimento cresça cada vez mais. É bonito de ver mesmo. E o show amanhã com a Celeste, como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Vai ser no Bar Oculto? Que hora vocês começam a tocar? Quem toca primeiro, quem toca depois? Quem dá o serviço? Acho que a gente abre, né, gurias? É legal que o Oculto, os shows lá começam cedo mesmo, então acho que a gente já vai estar no palco umas 10 e pouco. E aí é o lançamento do livro do Cidade. Ah, legal. De poesia vai ser bem legal. A Celeste, que a gente adora. Que legal, gurias. Bom, então bom show amanhã pra vocês lá. Vamos de som, é isso, produção? Música 3. Vamos lá, então, Banda Estéreo tocando aqui no Radar ao vivo. achei que eu tava errada, errada. Eu só me enganei quando achei que eu tava errada, errada. Só me enganei. Achei que eu tava errada, errada. Só me enganei quando achei que eu tava errada, errada. Muito bom, essa é a Banda Estéreo, que amanhã vai estar com a Celeste lá no Bar Oculto. Gurias, muito obrigado pela presença, parabéns e sigam firmes, hein? Legal. Valeu, Sassá. Obrigadão mesmo aí, toda no Radar TVE.
Valeu, obrigado. E incentivado pelo projeto Aquecendo as Ruas, que busca mapear locais onde dormem moradores de rua, a fim de facilitar a doação de cobertas e roupas, o cantor e compositor Círio lançou uma música para ajudar na causa. Depois de selecionar peças do seu guarda-roupa, Círio separou também umas botas, uns casacos, para render um som. Ele fez a base da música com esses vestimentos que ele pegou no armário dele. O clipe foi gravado lá em Caxias do Sul e a gente vai conferir agora, e as roupas depois ele fez uma doação, beleza? Te inspira aí, então. Amanhã tem mais Arthur de Faria e a Orquestra do Caos aqui no Radar 6 da tarde, ao vivo. Tchau. Peço a cada esquina mais um pouco de atenção. Solidariedade não é gorjeta de patrão. Saia um pouco do sofá e se coloque no lugar de quem não tem onde dormir. Você pode contribuir. Aquecendo as ruas. No fim do túnel você é o farol, a luz do sol, a luz do sol. Aquecendo as ruas.